Olá, eu sou Paula, médica geneticista, e vou falar um pouco sobre alfa-amilose a respeito de um caso nosso. Então, a alfa-amilose é uma doença rara, como vocês sabem, doença rara é aquela que afeta até 65 pessoas em um grupo de 100 mil, segundo a Organização Mundial de Saúde. E como a alfa-amilose é uma doença que afeta 1 em 1 milhão, então, realmente uma doença rara, ou, como alguns denominam, ultra rara. Ela é herdada de forma autossômica recessiva, é causada por mutações no gene MAN2B1, localizado no cromossomo 19, e esse gene codifica uma enzima, a alfa-aminosidase, daí o nome alfa-aminosidose, a doença, e é uma doença progressiva e multissistêmica. Na realidade, o que ocorre é que esse gene codifica a alfa-aminosidase, que é responsável por clivar, cortar os oligosacarídeos da mannose, e como ela está deficiente pela uma mutação do gene, então o ciclo normal dos oligosacarídeos nos lisossomos não é normal, e ele começa a se acumular em todas as células que possuem lisossomo, que possuem núcleo, que possuem lisossomo. Isso leva a uma disfunção celular e afeta múltiplos órgãos e sistemas. É uma doença recessiva, autossômica recessiva, isto é, os pais são sadios, mas eles portam um gene defeituoso e eles têm 25% de chance em cada gravidez de ter uma criança afetada, 2 portadoras e uma criança sã. Mutações nesse gene são várias, mais de 100, e elas ocorrem tanto do tipo missense, nonsense, como deleções e inserções. A respeito do paciente que eu vou relatar, se trata de um menino, filho único, o casal é não consanguíneo, a gestação foi a termo, nasceu com o peso adequado para uma criança a termo e com um comprimento um pouco elevado, como alguns artigos falam que o comprimento dos pacientes com alfa-amilose pode ser um pouco mais elevado ao nascimento. O perímetro cefálico é desconhecido e o ápice também não estava registrado, mas a mãe relatava que ele chorou logo ao nascer. E a primeira coisa que se notou foi um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Ele demorou a andar, apenas aos 2 anos, demorou a falar e não conseguiu ser alfabetizado. Em relação a infecções, que faz parte da imunodeficiência da alfa-aminosidose, ele teve realmente pneumonias repetidas, mas até os 5 anos. E as otites, que são também frequentes da alfa-aminosidose, foram muito raras ou não teve. Essa criança foi exaustivamente investigada, começou pelo cariótipo, o exame mais básico, síndrome do X frágil, porque ele tinha algumas características que poderiam estar relacionadas ao síndrome do X frágil. Foi pesquisado também síndrome de microdeleções e duplicações, que foi negativo. Uma triagem básica para erro inatos metabolismo também foi normal, e a ressonância nuclear do encéfalo também não foi elucidativa. Então, esse paciente tem uma surdez neurosensorial e um alto índice de miopia. E apresenta um problema de ordem prática interessante, porque ele deixou de usar o aparelho auditivo, porque o aparelho auditivo e a haste dos óculos incomoda muito ele. Então, ele prefere enxergar. Mas, com isso, fica isolado do mundo. Além disso, ele apresenta uma macrocrania. O perímetro cefálico dele é superior ao percentil 98, esse genovalgo, como pode ser visto, tem um pectus carinato, os pés planos, a envergadura dele é maior do que a altura, o palato arqueado, e uma densitometria óssea mostrou que ele tem 10 a 15% coluna e fêmur de osteopenia. Interessante que ele sempre teve uma altura boa, tá? E então eu fui comparar com outros pacientes da literatura, essa publicação 2022, em que foram relatados 12 pacientes poloneses e plotados no gráfico, todos do sexo masculino,
plotados no gráfico. Então, eu plotei o meu paciente. Então, ele tem 1,69 m, tá? Aqui está em azul a plotagem dele. Então, você vê que ele tem uma altura final superior a desses poloneses. E quando eu calculei a altura-alvo dele, a altura-alvo aqui delimitada em amarelo, a altura-alvo dele, ele ficou muito compatível com o limite quase superior da altura-alvo dele, que vai até 1,72 m. Então, é uma característica um pouco atípica para a alfa-amandrosidose ter essa altura boa. Foi interessante também o caso dele, porque aos 8 anos e 5 meses, ele apresentava uma macroorquidia, isto é, os testículos aumentados, de acordo com o orquidômetro de Prada, ele tinha 8 centímetros cúbicos de testículo, e a gente sabe que acima de 3 centímetros cúbicos é púbere, e tinha um estadiamento de Tanner de pelos de pendores. A avaliação, inicialmente, essa macroorquidia foi na época que foi investigado para X frágil, e não era X frágil, e depois a gente viu que a testosterona estava elevada, o teste LH-RH teve uma resposta púbere, a idade óssea era avançada, e então ele foi tratado com leuprorelina para puberdade precoce. Finalmente, aos 29 anos de idade, ele teve o seu diagnóstico de alfa-amandrosidose através de um exoma. Então, foi visto que ele tem uma serina, a proteína na posição 899, essa serina é substituída pelo códon de parada, e então a proteína ficou truncada. Então, essa mutação, ela não foi previamente descrita na literatura, tá? Mas a gente sabe que não há uma boa correlação genótipo-fenótipo. Então, aqui tem essa publicação com as duas das mutações já descritas na alfa-amandrosidose, e eu coloquei, então, a mutação desse paciente, que é uma mutação nonsense, e mais uma mutação nonsense na alfa-amandrosidose. É muito falado que a alfa-amandrosidose tem o principal diagnóstico diferencial como polissacaridose. É interessante porque eu nunca, fora essa triagem básica para Renato, mas eu nunca pensei seriamente que ele pudesse ter mucopolissacaridose, se bem que tivesse algumas características. Talvez porque aqui na Paraíba tem uma frequência muito elevada de mucopolissacaridose e ele não se encaixava assim, em parâmetros que pudessem ser de acordo com mucopolissacaridose. E como todos os nossos pacientes, acho que com exceção de um, tem baixa estatura, e ele tem outra estatura, foi um fator a mais para a gente não ter se preocupado que poderia ser mucopolissacaridose. E teria que ser uma que levasse ao déficit cognitivo, né? Então, esse paciente, aos 30 anos, que é a sua idade atual, ele tem um andar táxico, tem desequilíbrio, tem surdez neurosensorial, uma miopia elevada, mas está estacionada, e dorme o dia todo. Eu achei interessante, porque depois eu aprendi que esses pacientes realmente podem ter uma hipersonia dele, ter uma necessidade de dormir muito. Mas eu atribuo também que, como ele não está usando o aparelho auditivo, porque incomoda junto com o óculos, ele fica meio alheio e o que é que ele vai fazer? Dormir, não é? O ecocardiograma, ele não tem lesão valvar, não tem uma alteração ecocardiográfica atual e também não tem hepatosplenomegalia. Ultimamente, nós solicitamos a avaliação de imunoglobulinas, que nunca tinha sido feita. Então, eu gostaria de lembrar que, como a alfa-amandrosidose é uma doença autossômica recessiva, então, precisamos nos lembrar dos bolsões de endogamia que existem aqui no Brasil, e essa publicação de 2014 representa de forma muito didática, em círculos maiores e menores, onde estão as maiores zonas de endogamia. Então, aqui no Nordeste, há muita endogamia, o que favorece doenças recessivas, e apesar de a gente ter um paciente com alfa-amandrosidose, é muito provável que existam outros sem diagnóstico. Mas também, um pouco mais abaixo, na região aqui do Brasil, na região sudeste, também tem um bolsão de endogamia, o que favorece essas doenças recessivas. Como conclusão, eu
relatei mais um caso de alfa-aminoacidose, só que ele tinha como particularidade não ter baixa estatura, pelo menos para a síndrome, claro, ele tem 1,69 m, não é uma estatura elevada para o sexo masculino, mas para a alfa-aminoacidose, como eu mostrei no slide, comparando com os pacientes da Polônia, ele tem uma alta estatura, ficou com alta estatura final boa para a doença. A mutação que ele apresenta não foi previamente descrita na literatura e ele apresentou puberdade precoce. Pode ter sido uma associação fortuita ou, como a gente já tem visto em casos de mucopolissacaridose tipo 3C, que nós já tivemos aqui, e da tipo 1, há na literatura relato de puberdade precoce em mucopolissacaridose, e pode ser que essa associação com a alfa-aminoacidose não seja tão fortuita assim. Então, a gente sabe que há grande variabilidade fenotípica nessa doença, mesmo entre irmãos com genótipos idênticos, e acha-se que fatores genéticos e fatores ambientais podem influenciar no fenótipo dessa doença. Então, essa diferença que tem desses pacientes para os relatos da literatura pode não ser atribuída à mutação ainda não relatada, mas pela diferença fenotípica mesmo, apesar de, às vezes, genótipos iguais. Então, o que a gente sabe de alfa-aminoacidose aqui no Brasil, acho que ainda é muito pouco, porque os casos são pouco mais de uma dezena. Então, qual seria a frequência mesmo de alfa-aminoacidose do Brasil? E que mutações seriam mais frequentes aqui? Será que tem algum efeito fundador em alguma região ainda não identificado? E esse fenótipo dos pacientes seriam equiparados com os fenótipos dos demais países? Então, a gente que sabe de alfa-aminoacidose é apenas a ponta do iceberg. Ainda temos muito ainda o que aprender sobre alfa-aminoacidose. Muito obrigada.